Marcos 2, a partir do 15, diz: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Eu passei praticamente toda a minha infância e grande parte da minha juventude sem plano de saúde. Eu fui desfrutar de um plano de saúde, contratar um plano de saúde já na juventude avançada, depois que eu me casei. A minha esposa já tinha um plano de saúde, da família, e eu, então, tomei coragem e também fiz o meu plano de saúde. E fiquei muito empolgado, porque me animei, afinal de contas, havia alguns atrasos de cuidados com a saúde, exames e demandas, e eu falei, agora está tudo resolvido. Que coisa! Fui descobrir que, na verdade, em primeiro lugar, para contratar o plano de saúde, tive que preencher uma ficha dizendo que eu não tinha nada de saúde, nenhum problema de saúde ali na ficha. E isso me assustou, afinal de contas, você faz um plano de saúde porque você pretende usar o plano de saúde. E, para surpresa, você descobre que, na verdade, o plano de saúde não está disposto a atender quem tem problema de saúde. Isso é muito curioso. Eu estou falando, evidentemente, os irmãos que têm aí alguma afinidade com o plano de saúde sabem da tal da carência. Quer dizer, você tem um tempo ali, sem demandar do plano de saúde para poder ser atendido. Então, muitas vezes, quando as pessoas tomam consciência de que precisam no plano de saúde, é quando? É quando ficam doentes. Mas plano de saúde não é para quem está doente. Mas o contrário disso está nesse texto. Por quê? Porque, ao contrário dos planos de saúde convencionais, aqui nós escutamos Jesus nos dizer que ele veio, na verdade, é para quem precisa de socorro. Especialmente o verso de número 17, Jesus diz que quem tem saúde, os sãos, não precisam de socorro médico. Eu tenho usado nas exposições de Marcos um recurso homilético, eu falei pela manhã, de usar 2 palavras em cada mensagem, 2 palavras que talvez, de alguma forma, possam traduzir aquilo que é o centro do texto que a gente lê. Aqui eu sugeri como tema da nossa mensagem dessa noite o médico e doentes, porque pela manhã nós falamos de procuras e encontros. E eu volto ao que nós falamos de manhã, porque essa narrativa dos versos 15 a 17 se conecta diretamente à narrativa que está nos versos 13 e 14. Porque nos versos 13 e 14, quando falamos de procuras e encontros, nós vimos que uma das procuras e encontros foi a de Jesus por Levi, e a de Levi por dinheiro. Jesus procurou Levi e encontrou, na verdade, o que procurava, que era Levi. Em relação à segunda, Levi encontrou o que não procurava. Ele procurava dinheiro, mas ele encontrou Jesus. Depois desse encontro que Levi teve com Jesus, ele então serve um banquete em sua casa. É na narrativa paralela que Lucas nos traz, no capítulo 5 do seu evangelho, que nós encontramos a clara informação de que Levi deu um banquete para os seus amigos, deu um banquete em sua casa, e ele então convida Jesus para estar nesse banquete com ele. Agora, o problema é que os amigos de Levi não eram bem vistos pela sociedade do seu tempo. A realidade é que, especialmente os religiosos, tinham sérias divergências, e eu digo mais, na verdade, tinha um sério preconceito em relação àquelas figuras com as quais Jesus estava naquele dia jantando. E isso gerou um conflito, um questionamento. E esse questionamento vem dos representantes da religião em relação ao fato de Jesus aceitar o convite para estar com Levi, para estar com os amigos de Levi. E esse questionamento gerou essa resposta que, como eu disse, subsidia o tema da reflexão, que é
médico e doentes. Ele diz no verso 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Antes de iniciarmos nossas considerações sobre o texto, eu quero que vocês prestem atenção para o fato de que, a partir do início desse capítulo 2, já na primeira perícope, no capítulo 2, versos de 1 a 12, já temos um conflito entre Jesus e esses religiosos do seu tempo que questionam o fato de Jesus ter perdoado o pecado do paralítico, o qual ele também curou. E depois, agora temos essa situação em que Jesus senta com pecadores e esses religiosos questionam Jesus. E se vocês seguirem, vocês vão descobrir que o problema da perícope seguinte é jejum. E o problema da outra é o sábado. E assim segue. Agora, o interessante, que alguns estudiosos nos chamam a atenção, é para que quem começa a confusão é Jesus, não são eles. Que estranho. Mas sim, nós vemos que Jesus é quem perdoa o pecado, publicamente. Jesus é quem senta com os pecadores, que chama um pecador para segui-lo. Jesus é quem não ordena que os seus discípulos jejuem, ou Jesus é quem também não deixa ou não impede que os seus discípulos se alimentem ou colham espigas no dia de sábado. E tudo isso vai gerando conflitos. Esses conflitos se estendem no Evangelho. Não vão ficar aqui só no capítulo 2 e 3, não. Vão chegar também no capítulo 7. Eu cito isso porque, a partir desse momento, especialmente dos versos 15 a 17, nós percebemos claramente que os evangelistas, narrando a atitude de Jesus, procuram nos mostrar aquilo que eu acho que é um ensinamento que Deus gostaria que nós, como povo de Deus, tomássemos conhecimento, que é o perigo da religiosidade fria, legalista, porque é isso que nós vamos perceber daqui para frente. Nós teremos um contraste claro entre uma religiosidade baseada no cumprimento de regrinhas e rituais que aquelas pessoas acreditam que as faz justas diante de Deus e que, com isso, elas estão numa condição melhor que o outro. Será que é assim mesmo? Eu espero que eu consiga, de maneira eficiente, mostrar para os irmãos alguns detalhes aqui que permitem que nós percebamos que o que nós temos aqui, no máximo, é uma hipocrisia desses religiosos, que são tão pecadores como aqueles que estavam, ou com quem Jesus se assentava. Mas, olhando para o texto, nessa ideia, né, e aí talvez você já possa me perguntar, né, o que tem a ver lá o meu plano de saúde com essa questão? Eu já disse que se eu estabeleço o contraste, se o plano de saúde não quer me atender, se eu estiver doente, na verdade ele quer que pessoas saudáveis o contratem, né? Isso é muito estranho, pelo menos para mim é muito esquisito. Você tem uma demanda, mas ele não quer estabelecer um contrato com alguém que precisa de atendimento médico. Então, com Jesus, você fica tranquilo, porque ele realmente veio para socorrer quem precisa de ajuda, quem precisa de cura. Acho que esse texto, a base dele, ou a verdade que precisa ser estabelecida, já antes de explorar um pouco as informações aqui presentes, é exatamente essa: renovar na nossa consciência, no nosso coração, essa compreensão de que esse problema da sua alma, o problema do seu coração, o problema do seu pecado, que precisa ser vencido, essa restauração, essa renovação que nós pedimos através de um cântico, ela não somente é prometida, como na Escritura você tem a informação de que a solução para vencer os males da nossa alma é Jesus Cristo. Com Jesus você pode vencer o pecado e a enfermidade da alma. Bom, olhando para o texto, né, nós temos o verso 15, e aqui nos versos 15 e 16 eu percebo que a gente vai ver, na verdade, conhecer e poder pensar um pouquinho melhor sobre os doentes. Porque se eu propus que doentes e o médico doentes, a gente começa primeiro pelos doentes. Porque diz que, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Para que a gente possa entender o versículo 15, eu preciso, sem dúvida nenhuma, retomar ou
estabelecer aqui um contato com a exposição que foi feita pela manhã, de procuras e encontros, porque pela manhã eu procurei, de maneira cuidadosa, explicar para vocês um pouquinho sobre os publicanos. E aqui nós temos, aqui Jesus estava sentado com eles. Qual que é o problema de sentar com um publicano? Eu quero lembrar aos irmãos que o publicano era aquele secretário da fazenda, na verdade, aquele auditor fiscal. Era aquele judeu que se dispôs a trabalhar para o Império Romano. Israel estava sob o jugo do Império Romano, e o Império Romano cobrava um imposto dos israelitas. E quando alguém, um judeu, se dispunha a trabalhar na receita, quer dizer, na fazenda, desculpe, e a cobrar dos seus irmãos esse imposto, ele era mal visto pela comunidade judaica. Por quê? Porque ele estava publicamente traindo os seus irmãos. Ele estava mostrando com esse ato, na verdade, um desprezo pela sua comunidade, uma vez que estavam sob o jugo de outro império e estavam servindo a um reino pagão que dominava sobre os israelitas. E o pior, existiam profundos esquemas de corrupção, porque eles extorquiam. Na verdade, eles cobravam mais que deviam. Lembre-se do nosso conhecidíssimo Zaqueu, que diz para Jesus, depois que tem aquele encontro maravilhoso, eu prometo restituir. Ele era publicano. Então, esse costume de extorquir as pessoas era muito comum. E isso fazia com que os seus irmãos judeus os desprezassem. E digo mais, no costume judaico, até a esposa de alguém que se tornava publicano tinha a liberdade de se divorciar dele, porque ele era um traidor, um desertor, que está prejudicando os seus próprios irmãos quando se dispõe a trabalhar pela coroa do imperador, cobrando dos seus irmãos. Aquela região, eu falei, Cafarnaum é uma cidade aduaneira. Eu citei como exemplo, vou muito para Minas, vou e volto, aí aqui tem Extrema. Lá em Extrema, quem já passou por lá, tem um posto fiscal. O caminhãozinho tem que parar lá. Caminhãozão, não é só o caminhãozinho, não. Caminhão tem que parar lá, porque tem que ser vista ali a nota fiscal, tem que ser calculado impostos. Enfim, é um posto fiscal. E Cafarnaum ficava numa rota, em direção ao mar Mediterrâneo. E isso quer dizer, ele estava no caminho do porto. E havia também a indústria de pesca. E havia muita cobrança, havia postos fiscais. Mateus, como nós vimos pela manhã, no verso 14, ele estava ali cumprindo o seu trabalho, Levi, e nós sabemos que é Mateus pelas narrativas paralelas, especialmente que o próprio Mateus conta, que é ele que fala, que é ele mesmo, é eu que estava lá, não nessas palavras, evidentemente, Mateus. Mas o caso é que ele estava lá cobrando os seus impostos. A questão, meus queridos, é que se havia um bem não declarado, ele podia confiscar aquele bem. Então, isso despertava nos judeus uma indignação muito grande, porque o bem que eles tinham, às vezes pouco, era confiscado. E eles eram vistos como ladrões. E essa é a situação de Levi, e ele então chama os seus amigos, muitos publicanos, colegas de profissão, e faz um banquete. Na verdade, o que aconteceu? O Levi descobriu, entendeu, com o contato com Jesus, que Jesus veio exatamente para resgatar pecadores, para tratar com pessoas que precisavam de uma cura. E ele quer que os seus amigos também vivam isso, vivam essa cura que Jesus oferecia. Então chama os amigos, quero apresentar para vocês o meu mestre. Ele acabou de conhecer Jesus, ele seguiu Jesus, e ele então faz esse jantar. Além da palavra publicanos, nós temos no versículo 15 também a palavra pecadores, e ela precisa ser categorizada. Pecadores, à luz daquele contexto, nessa cultura, e Marcos, ele está nessa cultura, então ele nos escreve do ponto de vista de alguém que vive nessa sociedade, nesse contexto. Pecadores era todo aquele que não era fariseu. Por quê? Porque os fariseus tinham ali um padrão de interpretação e de prática da lei, da Torá, e se você não seguia os rituais de purificação, eram coisa de 39 artigos, ali, Jesus chama isso de tradições humanas, são pontos que eles estabeleceram, um padrão interpretativo, jovens, estamos falando sobre isso. Os fariseus transformaram o seu padrão interpretativo, o seu padrão hermenêutico, na referência. Qual que é o problema disso? A referência não é o padrão hermenêutico de ninguém.
Ah, pastor, você vive falando de confissão de fé? Nunca falei para vocês que confissão de fé tem o mesmo peso das Escrituras Sagradas. A própria confissão de fé diz que os concílios erram. Então, na verdade, o nosso padrão de referência não é a nossa referência hermenêutica, a nossa referência interpretativa da Bíblia, mas é a própria Bíblia. Os fariseus não. Os fariseus transformaram o seu padrão de interpretação na sua referência. E se você não seguisse os rituais de purificação, o jeito de lavar a mão, o jeito de guardar o sábado, o jeito de cada detalhe da lei cerimonial, né, e eles aumentam ali, faz os artigos, sistematizam a sua maneira de interpretar a lei, e se você não segue, meu amigo, você é pecador. Qualquer um que não segue meticulosamente esse padrão, né, dos fariseus, ele é considerado pecador. Por isso que o texto diz que ali muitos publicanos e pecadores. Convenhamos que o próprio Senhor Jesus e os seus discípulos também, pelos fariseus, são considerados pecadores. Agora, o interessante é você pensar que, porque a referência é o padrão dos fariseus, o seu padrão interpretativo da lei, esses que eram considerados pecadores poderiam ser muito bem pessoas que estavam cheias da graça de Deus. Por quê? Porque a referência não era a palavra de Deus, não era a lei do Antigo Testamento. Era o padrão deles de interpretar a Bíblia. E aqui nós temos, então, essa descrição que Jesus está com essas pessoas. Jesus está com esses publicanos, Jesus está com esses pecadores. E então isso gera ali um conflito. Né? No verso 16, nós vamos ler que os escribas dos fariseus. O que é isso? Escribas dos fariseus. Bom, os escribas eram as pessoas daquele período que cuidavam de copiar, de guardar, de preservar os escritos do Antigo Testamento, a lei, quer dizer, os textos bíblicos. Não havia tanta possibilidades que nós temos hoje a Bíblia, né? Alguns irmãos estão segurando a Bíblia, outros irmãos seguram o celular, outros irmãos utilizam, algumas igrejas projetam o texto. Enfim, naquele tempo a gente sabe que poucas pessoas tinham os textos, né? Eram rolos. E os escribas eram essas pessoas. Mas nem todo escriba é fariseu. Então, aqui, na verdade, quando fala que é os escribas dos fariseus, eram aqueles escribas adeptos da seita dos fariseus, que era uma seita que descendia de movimentos passados, mas que tinha como base de crença isso, né? que aquela tradição que eles estabeleceram, aquele padrão de comportamento que eles estabeleceram, aquele padrão de interpretação da lei, aqueles artigos que eles desenvolveram, aquela sistematização da lei judaica, da Torá, que eles estabeleceram, que eles confeccionaram, era o caminho para estar justificado, santo, no caminho correto diante de Deus. Colocaram Deus nessa caixinha deles, na religiosidade deles. E aí, por isso que eu digo que a gente tem no Evangelho essa ênfase desse conflito, e para alguns estudiosos o próprio Senhor Jesus provocando esses conflitos, exatamente para nos alertar em relação à religiosidade fria e aquilo, ou a exacerbada confiança no que nós julgamos ser o correto. Na verdade, o correto, a verdade é a palavra de Deus, não a sua interpretação dela. Mas então significa que eu posso interpretar errado? Pode. Por isso nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que ter a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, para que nós não formulemos a nossa própria doutrina a partir do nosso achismo. E esse era o problema dos fariseus, dessa tradição que eles construíram e colocaram acima das Escrituras. Pastor, então é prejudicial termos uma tradição interpretativa? De jeito nenhum. O problema é exatamente esse que eu falei. É quando você transforma essa tradição interpretativa da Bíblia, nós temos a nossa tradição. Repito, qual que é a nossa tradição interpretativa? As confissões de Westminster, os padrões de fé de Westminster, que é o símbolo confessional, o documento confessional da nossa igreja. Mas são referências. Não são a última
questão para nós. A última questão é a Escritura. Na verdade, pela Escritura, nós podemos até mesmo identificar erros, né, nas decisões passadas. Mas, enfim, voltando ao nosso texto, os escribas dos fariseus, esses escribas adeptos dessa seita, eles veem Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos. Veja novamente, repete essa categorização, pecadores e publicanos, porque não eram pessoas que estavam ali vinculadas a seitas, que não viviam do jeito que eles queriam que vivessem. E eles perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eu chamo a atenção para o fato de que eles não vão diretamente a Jesus. E não vão mesmo, nunca. Eles sempre estão perguntando para os discípulos, eles estão questionando os discípulos. E eles não querem encarar diretamente o Senhor Jesus. Então, eles perguntam para os discípulos: por que o seu mestre se assenta e come com eles? É interessante que o problema aqui é que, na compreensão deles, Jesus está do outro lado. Né? Nessa divisão que a crença dos fariseus gerou na comunidade judaica, o que acontece? Jesus assumiu o outro lado, e não o lado dos fariseus, porque Jesus está com eles. Jesus não está obedecendo meticulosamente essas tradições, essas regrinhas desses religiosos, que transformaram a religião ou o seu sistema num fim em si mesmo. E Jesus vem corrigir isso, e esses textos estão aqui, e nós vamos aprofundar neles ao decorrer de outras exposições aqui, baseadas no texto de Marcos, percebendo o perigo da religiosidade. O perigo da religiosidade, e não do relacionamento real com Deus. Não de uma experiência real com Deus. Mas, quer dizer, uma expressão de fé que segue simplesmente um padrão, uma tradição humana. Voltando para o nosso texto, eles estão incomodados porque Jesus está com eles. E aí, meus queridos irmãos, nós percebemos, né, agora a identificação do médico. Né, os doentes são os pecadores, os publicanos, e o médico, ou nós podemos olhar para Jesus como médico, porque ele assim se apresenta no versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, né, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É interessante que algumas pessoas podem confundir o que Jesus está dizendo. Jesus estaria concordando com essa divisão, porque aqueles são pecadores e os fariseus são santos. É isso mesmo? Não. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. E o que nós vamos descobrir em textos subsequentes, e o que nós descobrimos em toda a Bíblia, é que não existe justo. Salmo 14, verso 1, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram. Lá em 1 Reis, capítulo 8, na oração de Salomão, ele é enfático em nos dizer que não há, né, quando ele está orando e consagrando o templo, Salomão diz assim, olha, quando o povo pecar, porque não há quem não peque. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que Adão pecou e que todos pecaram. Nós somos herdeiros da culpa. Ele era nosso representante. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há justo. Quando Jesus diz que os sãos não precisam de médico, ele não está dizendo que os fariseus não estão doentes. A verdade e a ironia. Qual é a verdade das palavras de Jesus? A verdade clara é que ele é o médico. Ele veio realmente para socorrer os doentes, para trazer cura espiritual para quem está doente espiritual por causa do pecado. Essa doença espiritual. Na Bíblia toda há essa relação de pecado e enfermidade. Nós não lemos isso em Isaías capítulo 1, que diz, esse povo rebelde e está enfermo, está doente, da cabeça, no coração. A lepra sempre é tratada como um símbolo do pecado. No Antigo Testamento, pessoas rebeldes desenvolvem essa doença. Pessoas que estão blasfemando contra Deus, pessoas que estão desobedecendo à vontade de Deus, insultando a Deus, elas acabam se tornando leprosas.
E você vê a linguagem, né, quando se fala de lepra, purificação, porque a questão da imundície, ela é um símbolo do pecado. Na verdade, à luz das Escrituras, podemos dizer que todas as enfermidades são consequência do pecado no Éden. E a gente precisa falar um pouquinho de culpa, né, e corrupção, que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Adão era o nosso representante, e em Adão todos morrem. Todos pecaram em Adão. Isso é culpa. Nós temos uma culpa sobre nós porque Adão era o nosso representante diante de Deus e ele desobedeceu. Então nós já nascemos culpados. Mas isso é diferente da corrupção. Lembre que Davi diz no Salmo 51, verso 5, eu nasci em pecado e em iniquidade eu fui concebido. Quer dizer, há sobre Davi e sobre cada um de nós a culpa pelo pecado de Adão, porque todos pecaram em Adão, e isso está em vários textos das Escrituras, e a corrupção. A corrupção é diferente. A corrupção é a natureza pecaminosa que está em você. A culpa é a responsabilidade sobre o pecado de Adão e sobre os seus pecados. A corrupção é essa força que há entre você que o impele em fazer coisas que desagradam a Deus. E que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. A corrupção é a natureza pecaminosa, é o velho homem. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura, mas temos que lutar contra o velho Adão. Por quê? Fazer o bem, agora a gente entende o que é o bem, a gente quer fazer o bem, mas a gente tem que lutar contra isso. Então, não há possibilidade de nós não compreendermos as palavras de Jesus como, de fato, verdadeiras, no sentido de que ele é o médico que veio trazer a cura para pecadores, mas a ironia de colocar, né, que eles eram os doentes e eles precisam de ajuda. E é por isso que eu estou com eles e não estou com vocês, porque, afinal de contas, vocês não precisam de cura. Então, há uma ironia nessas palavras de Jesus. E o que eu chamo a atenção é que na mente, nessa religiosidade, nessa maneira que os fariseus olham para a questão, Jesus, ao se sentar na mesa com eles, Jesus estava juntando-se a eles e se tornando pecador. Será que todos os médicos que trataram pessoas com Covid-19 pegaram Covid-19? Será que os doentes de Covid-19 não receberam atenção médica e tratamento médico? Não. Até onde eu sei, a maioria, ou todo mundo que buscou socorro, recebeu socorro. Os médicos trataram os doentes. Por quê? O fato de alguém estar doente impede, mesmo que seja infeccioso, de um médico socorrê-lo? De maneira nenhuma. O fato de Jesus estar com eles não era impróprio. Pelo contrário, seria impróprio se Jesus não estivesse atendendo a demanda dessas pessoas que reconheciam-se como pecadores, a começar do Levi, que levou os seus amigos, e eles precisam de uma resposta para a consciência que eles têm de que são pecadores, e Jesus está ali dando essa resposta. O impróprio seria não socorrê-los. E isso, meus queridos, confronta com muita religiosidade do nosso tempo. Por quê? Porque você não pode andar com essas pessoas. Você não pode se assentar com essas pessoas. Você não pode receber essas pessoas. Queridos, elas precisam de mim. A gente, como pastor, lida com muitas situações, né? E há um tempo atrás, alguém me perguntou, pastor, eu estou com um dilema, porque eu tenho amigos homossexuais que me convidaram para o casamento. E eu, à luz da Escritura, eu não concordo com a prática da homossexualidade. Eu entendo que não há, da parte de Deus, um propósito para a vida humana que envolva a prática da homossexualidade. E se eu não for, pastor, o que vai acontecer? Eles vão dizer que eu sou homofóbico. E se eu for, pastor, vai parecer que eu concordo com essa situação. O que eu faço? O que eu faço? E aí eu disse para a pessoa, faz o seguinte, faça um jantar.
Chame eles na sua casa, senta com eles, conversa com eles, diga que você não pode ir, mas os receba com muito amor, com muito carinho. Por quê? Porque assim, como é que vão dizer que você é homofóbico? Se você os notificou através de quê? Sentando com eles, de recebendo eles com amor e dizendo, olha, vocês sabem que a minha fé, ou na maneira como eu vejo a vida, esse não é a melhor decisão, essa não é o melhor caminho a ser tomado. Com esse exemplo prático, eu quero dizer para os irmãos que não é o fato de você sentar com pessoas que tomaram decisões ou vivem de uma maneira que você não concorda que faz você semelhante a elas. Pelo contrário, como é que você vai apresentar uma outra possibilidade? Como é que você vai apresentar um caminho mais pleno, um caminho que você considera um caminho de luz, se você não vai até a escuridão iluminar essas pessoas? E o que acontece aqui é exatamente isso, querido. Jesus está no meio deles e Jesus está levando o socorro para eles. E eu digo para vocês, não é porque o médico atendeu alguém com Covid que ele pegou Covid. E, na verdade, as pessoas foram atendidas, porque o médico não deixa de atender quem está doente, mesmo que seja uma questão infecciosa. E Jesus diz que não vai deixar de atender quem está doente. Eu quero caminhar para uma conclusão e uma aplicação geral desse texto para nós, para as nossas vidas. Quer dizer, estou trazendo aplicações gerais, mas eu queria lembrar da minha introdução a essa mensagem, quando eu disse que, ao contrário dos planos de saúde, que não querem atender gente doente, Jesus diz que veio para os doentes. E isso me consola, porque no atendimento que Jesus oferece para as nossas almas, por causa do pecado, dos nossos problemas espirituais, a nossa doença, a nossa enfermidade espiritual que é trazida pelo pecado, não há carência no atendimento que Jesus oferece para o pecador. Ele veio para os que estão doentes. Há carência para aquele que se considera justo. Aí sim, enquanto o doente não reconhecer, ele vai ficar sem cura. Isso é muito importante, porque quando perceber que está doente, pode ser tarde. Muitas pessoas ficam ali, sem buscar atendimento médico, quando vai buscar, aí já não tem mais muito o que fazer. Então, é preciso que consideremos a nossa condição. Agora, eu paro um pouquinho para pensar, porque nós conhecemos Jesus pelos seus ofícios e enfatizamos os ofícios de Cristo. Que ofícios são esses? Bom, de modo geral, a teologia sugere que consideremos pelo menos 3 dos ofícios de Cristo. Qual? Profeta, sacerdote e rei. O que significa isso? Profeta, por quê? Porque ele traz a mensagem do Pai para todos nós. O profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo. Sacerdote, por quê? Porque ele representa o povo diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus, nos representando diante do Pai. Isso é o sacerdote. E rei? Rei porque ele sentou-se à destra da majestade e governa sobre todas as coisas. Só que nós esquecemos de alguns outros títulos e algumas outras prerrogativas que são dadas a Cristo, como essa, por exemplo, do médico espiritual, que traz a cura para os pecadores. Ele se apresenta assim: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E quando ele diz, ou quando ele fala sobre pessoas doentes, relacionando o pecado com a doença, ele está se apresentando como o médico. Então, bem-aventurado aqueles que descobriram as enfermidades de suas almas. Bem-aventurados aqueles que reconhecem Cristo como o grande médico, o qual necessitam e podem, sem dúvida nenhuma, pela fé, beneficiar do atendimento que Cristo pode oferecer. Talvez, na nossa condição humilde, a gente não tenha acesso aos médicos, aos melhores médicos, né? A consulta é cara, você precisa, às vezes, alguns médicos você precisa agendar com não sei quantos meses de antecedência, mas saiba que o pior problema que você pode ter não é um problema de saúde. Eu falei pela manhã que alguém, como pastor, quantas vezes eu fui visitar alguém que está com o corpo podre, que está com uma doença seríssima, que está numa cama de hospital, e você vai ali, o que eu vou falar, né? Você chega lá e, na verdade,
É você que é pastoreado. É você que ouve. E é você que se impressiona e é visitado por Deus através do testemunho, da fé. Por quê? Porque aquela pessoa pode estar com o corpo doente, mas a alma está totalmente curada por Cristo. Eu percebo que eu estou com muito mais problemas na alma do que aquela pessoa. E quantos aí que estão com o corpo saradaço, academia, alimentação saudável, e quando você fica sabendo, tirou a própria vida, estava cheio de problemas internos, doenças da alma, e embora aparentemente estavam com o corpo são. Então eu diria que os nossos maiores, as nossas enfermidades mais sérias, não é a artrite, não é a coluna entrevada, não é o problema a diabetes, não é a tireoide, não é... O nosso pior problema é o pecado. Se você resolver esse problema, o resto se ajeita, porque esse corpo mortal cheio de falha e cheio de defeito por causa do pecado lá no Éden vai ser completamente restaurado quando o Senhor Jesus voltar. E nós precisamos estar com a alma em dia, curada do pecado, para que sejamos aqueles que ressuscitam para a vida eterna nesse dia. Receberemos um corpo pleno e lá em Jerusalém haverá a árvore da cura para todas as nações. Né? Não haverá mais enfermidade, doença, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o acesso ao médico, ao Senhor Jesus, é livre para todos nós, e a carência é só para aqueles que ou não o conhecem, ou o conhecem e não confiam, ou aqueles que não reconhecem a necessidade de cura. Essa palavra é simples, mas ela cumpre o seu objetivo se nós formos pelo Espírito Santo nessa noite, renovados em termos de consciência de que aquele problema que você está vivendo do pecado, né, que te faz desagradar a Deus, e você pede perdão e repete de novo, o médico dos médicos, o Senhor Jesus, que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, pode te dar vitória sobre isso. Pode te curar sobre isso. E é hora, sim, da gente cantar, renova-me, já não quero ser igual, cura, me transforma. É hora da gente cantar com essa consciência que em Cristo nós temos o médico dos médicos. Né? E eu falei dos ofícios, às vezes a gente não presta tanta atenção em ofícios tão especiais que a Escritura nos revela, assim, de que você pode ter em Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus, a cura dos problemas espirituais, né? E, claro, né, ele cura o nosso físico também, mas quando ele cura o físico é para mostrar que ele cura a alma. Quer um exemplo? Aí, nesse capítulo mesmo, que você está aberto, no capítulo 2, quando no início do capítulo, nos versos 1 a 12, o paralítico está descendo lá do telhado, não é isso? O paralítico está descendo lá do telhado. Ele não vira para o paralítico e diz, levanta e anda. O que ele fala para o paralítico? Teus pecados estão perdoados. Essa é a cura que você precisa. Ele talvez os amigos até decepcionaram. Pô, a gente queria que o cara andasse, né? Mas seus pecados estão perdoados. E por que então depois o paralítico é curado? Por que o paralítico anda? Na verdade, nem é isso, Vilma. Na verdade, é porque as pessoas que estão ali questionam a autoridade de Jesus de perdoar pecados. Se você olhar para o texto, esses mesmos caras aqui, os fariseus, questionam, mas espera aí, não é só Deus que perdoa pecados? Verso 10, 2:10, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, para que vocês saibam que eu curo a alma, eu curo o corpo. E é engraçado, porque a gente ouve pregações assim, e a gente ouve pregações sobre os amigos que levaram o paralítico, sobre a maca, já ouvi até sobre a maca, sobre o telhado, sobre a casa. Só que o texto está aí, o verso 10 está claro. Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados.
Então, para que Jesus realiza as curas físicas? Para que você saiba que ele cura espiritualmente. Mas esse é o ponto central do ministério de Cristo. Pela manhã eu falei que a multidão não encontrou o que procurava, verso 13, porque a multidão vai atrás de milagre e ele ensina. Porque mais do que curar como eu disse, um paralítico, é interessante que Jesus diz assim, olha, o que é mais fácil? Aí no capítulo 2, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou dizer, os teus pecados estão perdoados? O que é mais fácil? Para que vocês saibam que eu faço o mais difícil, eu vou fazer o mais fácil. Levanta e anda. Porque esse problema aí, até boas clínicas de fisioterapia, às vezes conseguem resolver, mas nunca vi uma clínica de fisioterapia que pudesse perdoar pecados. Que pudesse curar dessa doença da alma. Aí é só com o médico dos médicos. Aí só com o médico, o Senhor Jesus. E se você sabe que Ele cura as doenças da alma, o que você está esperando para o tratamento, meu irmão? Não é igual o plano de saúde do pastor que não quer gente doente, não. É para gente doente. Amém.